Você está assistindo o programa Cris Grazina Online. Dantas, volta aí para você com o Marcos Bernardelli. Olá, já estamos de volta. É uma alegria muito grande ter você conosco. Hoje a presença, ainda que durante o recesso parlamentar, mas trabalhando muito, a figura do presidente do Legislativo Campineiro, um dos mais importantes do país, o vereador Marcos Bernardelli, advogado de profissão e político, que defende as cores da social-democracia brasileira, o PSDB. Acaba o recesso daqui a pouco, presidente, e o senhor acha que a política vai resolver as demandas difíceis, complexas, que a realidade de Campinas apresenta, como a CP da saúde, como a solicitação ainda em andamento de uma CPI relacionada à merenda escolar e outras providências que a realidade exige? Eu não vejo outro caminho. Não vejo outro caminho. É claro que nós temos a esfera do judiciário e tem que ser respeitada. Qualquer que for a decisão judicial, quem não concordar tem que dela recorrer. Mas a política é o meio pelo qual nós temos que viver em sociedade. Então a política vai resolver em muitas situações. É claro, e repito, se o judiciário tomar um posicionamento, aquele que não concordar... O senhor está se referindo às ações propostas ou em desenvolvimento por meio do GAECO. Sim. Que investiga as ações... Na outra oportunidade, nós debatemos esse assunto, não sei se você se recorda, eu dizia, e convicto, que os próprios representantes do Ministério Público, o GAECO, eles tinham mais ferramentas, eles tinham acesso a todo tipo... Mais instrumentos. Para chegar onde chegou. Porque... Tá, mas naquela ocasião o senhor tinha um posicionamento comedido. O senhor dizia, não é necessário ainda a abertura de uma CPI. Mas tinha justificativas. Quais eram? Nós não tínhamos nenhum envolvimento relacionado a ninguém do primeiro escalão. Certo. Tá? E exatamente... em virtude... Isso mudou? Mudou quando? Com a prisão do secretário Silvio. Ah, ok. Com a prisão do secretário Silvio, vem a proposta aí já não mais de comissão parlamentar de inquérito, mas de uma comissão processante. Pois é. Que ela já é objetiva. Qual é a diferença? Uma de investigação, que é aquela que a outra já vai... Já é o assunto para caçar o prefeito. Vai no mérito. Para caçar o prefeito. Ah... Então, esse primeiro momento que nós... E ao final dela, para que o público entenda, quais serão as medidas? Na CPI, acabada a investigação, o que é feito é encaminhado para o Ministério Público para ele tomar as medidas que deveria tomar, que no caso já está tomando. Sim, senhor. Ou transformá-la depois numa comissão processante. Por isso que nós entendimos... Então o senhor já está numa segunda etapa. Não, quando nós éramos contra a instalação da CPI, é porque toda a investigação... Estava nas mãos do Ministério Público, com todas essas ferramentas. Okay. E a investigação, ela é apartidária, ela é ímpar, ela é isenta, como não poderia deixar de ser. Neste momento, quando esses argumentos que nós tínhamos, eles deixaram de existir, houve a proposição pelo vereador Marcelo Silva de uma comissão processante. Tá. Ele alega que houve a omissão, e da maneira que ele aponta, a omissão dolosa do prefeito, para que as coisas acontecessem ou ocorressem como ocorreram no hospital Ouro Verde. Então agora, essa comissão processante, ela foi instalada o ano passado, ela é presidida pelo vereador Luiz Henrique Cirilo, tem como relator o vereador Gilberto Vermelho e tem como terceiro membro o vereador Felipe Marquesi. Já foi apresentada uma defesa preliminar. Aquela que o prefeito fez por escrito. Isso. Tem agora a próxima fase é a oitiva das testemunhas de acusação. E por que algumas delas não foram aceitas a sua convocação? Não foram algumas. Do Michel, por exemplo. Só foi um, porque o assunto tratado na comissão processante não é o assunto tratado da delação do Ouro Verde. Pelo menos a princípio foi o que eu entendi. Da justificativa para não convocar. Para não convocar. Ou seja, o Michel Abrão não teria nenhuma ligação com os fatos. O assunto não tem nada a ver com relação... Não tem nexo. Não tem nexo com o assunto Ouro Verde da omissão. Nexo causal, né, que os advogados Exatamente, usam. A palavra é bem colocada, o termo bem colocado. Aí nós vamos para a terceira fase, que é a fase da oitiva das testemunhas
arroladas pelo Essas prefeito. testemunhas, elas são obrigadas a depor ou são convidadas? Elas são convidadas. A comissão processante, todas são convidadas pela própria Não comissão. tem poder de polícia, de coerção? Não existe. Não. Condução coercitiva também não existe, nem no judiciário mais. Para que o público compreenda, porque é um fato novo, né? Elas são E convidadas. esses trabalhos começaram quando? Na realidade, os trabalhos Já estão, as convocações estão sendo feitas. Para essa semana serão ouvidas ou designadas, já foi designada a oitiva das testemunhas que nós chamamos de acusação. Depois, para o dia 24, se não me falha a memória, ou 27 são as testemunhas de defesa. E por último, a oitiva do prefeito. Ele comparece pessoalmente, presencialmente. Presencialmente e vai ter que dar sua versão. O que ficou ali... E daí sai o quê? Um relatório desta comissão. Aí esse relatório indica o quê? Ou o Quais são os relatório caminhos? indica que aquilo que foi dito na peça inicial, ou seja, no pedido da abertura da comissão processante, não ocorreu. Então propõe que seja arquivado. Ou ocorreu. Propõe-se então que houve sim a responsabilidade do prefeito. Que o senhor citou do Marcelo ao início de omissão dolosa. Isso, omissão dolosa. Que digamos que é o centro nervoso da peça. Da peça. E aí a comissão propõe sim que seja feita a cassação do prefeito. E esse relatório, seja isso leva quanto tempo? Não, ele tem que ser julgado até dia, se não me falha a memória a data, mas até o início, primeira semana de março. Porque atrapalha a vida da cidade esse impasse, né? Mas é aí que eu digo, eu acho que mas esse argumento de atrapalhar a vida da cidade, eu não concordo. Eu acho que tem que tramitar com toda a parcimônia, ser dado o direito total da comissão, como está sendo feito, a comissão ter ampla liberdade de atuação, sem interferência de quem quer que seja. O prefeito apresentar a defesa, a mais ampla defesa possível. Sim. Eu não tô aqui não é um regime de barbárie. Não, né? eu não estou querendo ditar regras, mas por advogado que sou, dá a oportunidade de se defender e apresentar o relatório. Se a comissão estiver convicta do relatório A, ou se algum dos membros não está convicto, que se faça o relatório como entender. Tá. Mas... Presidente, a avaliação do senhor é perfeita, a investigação ela é técnica, os argumentos são extraídos da realidade. Agora, o julgamento é político. É muito político. Né? Aí pode haver uma dicotomia entre o que se apurou e a sentença. Mas, de todo modo, ainda é a essência da democracia, porque os que julgam um dia serão julgados. Não tenha dito. Então, aí eu pergunto para o senhor. Deixa eu lhe falar. Pergunta, vamos lá. E daí? Né? Vocês têm um julgamento popular em 2020. Mas se a população hoje, e mais o Ministério Público, e mais todas as outras forças concluírem que o prefeito tem responsabilidade e a Câmara não votar para que ele seja punido, vocês não serão depois julgados pela história? Olha bem, não tenha dúvida a respeito da sua colocação. Mas com todo o respeito. Não, eu precedo. Eu fiz uma reunião com alguns procuradores da casa, que lá por assumir, estou conversando com todos, a semana que passou. E fui conversar com os procuradores que fazem tramitar os procedimentos disciplinares. Certo. E eles vieram se apresentar, são pessoas que eu já conheço, mas eu disse a eles o seguinte: jamais vocês terão qualquer interferência da presidência em qualquer assunto ou interferência de quem quer da mesa. 2, sejam justos nos seus julgamentos. Julguem como gostariam de ser julgados caso estivessem no lugar da pessoa a ser julgada. Certo. Isso é uma questão a ser analisada na mesma ponderação que você está falando. O que penso eu? Se o relatório for para absolver, o plenário pode condenar, pode rejeitar. Pode ser? Vamos fazer outro relatório. Porque uma questão de consciência de cada um. Desculpa, eu vou refazer aqui. O relatório pode concluir pela condenação, a responsabilidade. O plenário absolver. E o plenário absolver. Sim. Então, aí é que eu estou dizendo, vai da consciência de cada parlamentar. Certo. Se aquele fato, porque eu estou te dizendo, o fato da omissão dolosa, ou seja, eu quis o resultado, eu participei... Trabalhei para aquilo, né? Participei e há daquilo. também a omissão técnica, que ninguém é Deus, né? Não tem como. Não tem como acompanhar. Às vezes você não sabe o que um filho teu está fazendo, né? Em determinado momento. Então, eu estou ratificando o que eu falei, com relação à absolvição. Vou falar com correlação, que é o fato, o relatório é pela opção da cassação. Certo. Tá? Desculpa, da responsabilidade que culmina com a cassação. Que leva à cassação. Mas a convicção dos vereadores, seja quantos forem, pode ser o contrário.
Porque não haverá, por exemplo, um espírito de corpo lá e uma votação... eu quero crer que cada um vai votar com a sua convicção. Assim, meio de bloco, vamos segurar a do prefeito ou derrubá-lo? Não sinto isso. O senhor não sente esse clima? Isso. Não sinto isso porque eu convivo com a Pelo maioria... que o senhor está colocando aqui, eu vou dizer que eu estou surpreso. A sua conduta está sendo extremamente auspiciosa. Eu acho que o público está olhando nos seus olhos aí pelas câmeras e está percebendo a sua sinceridade. Sim, Porém, infelizmente, nós temos exemplos, né, colocados na mídia todos os dias de jogos de cartas marcadas. Mas, Dantas... Agora, aqui não se percebe isso. Eu acho que aqui está se exercitando a boa democracia. Não, Dantas, quando veio a denúncia... Que eu tenho até vontade de ser um pouco mais incisivo, porém eu vejo que da sua parte há uma colocação tão tranquila, aqui do seu lado eu percebo. Porque a representação... Então, na sua verdade, a minha conformidade, né, e do público, né, de que as coisas estão sendo levadas de uma maneira boa. O que é mais importante, porque quando você apresenta uma peça, como foi apresentada pelo vereador Marcelo, está caracterizado ali que essa omissão é omissão dolosa. Certo. É isso que tem que ser comprovado nesse tramitar do processo. É lógico que, como o prefeito tem a defesa dele, ele vai argumentar, olha, houve até omissão, mas jamais omissão dolosa. Ele não quis o resultado, ele não estava lá. Aí pode ter corrido a omissão, vamos lá. Culposa. Culposa. Como é que eu vou tomar conta de tudo e não consigo? De uma máquina desse tamanho. Tá me entendendo? Isso a própria defesa vai fazer argumentação. Tá. E o relatório vai tratar desses assuntos. Por isso que eu acho que o plenário vai ficar confortável. O senhor acha que mesmo que o Jonas consiga impor essa tese da omissão culposa ou do desconhecimento, a carreira política dele sofrerá um abalo? Eu não quero fazer esse juízo, porque eu não estou colocando como uma hipótese. Tá, como tese. Como tese. Eu não estou dizendo se foi nem culposa. Sim, eu estou entendo. dizendo que... A sua posição, inclusive, é difícil. Não, porque nesse momento, hoje o senhor, além de presidente de um poder, hoje o senhor é juiz. O senhor é o Lewandowski da vez. O coordenador. Até parece um pouquinho. Não. Mas a realidade é que a peça acusatória assim retrata. Não sou eu que estou dizendo que é culposa. Não. Pode ser que não houve omissão nenhuma, que eu acho que essa é a defesa do prefeito. Não tive omissão. Certo, o senhor está colocando em tese. São todas as situações em tese. Mas a peça da acusação é a situação da omissão dolosa. Não é nem a culposa. E é isso que vai ser analisado e o relatório deve apontar essa situação. E nós do plenário, quando eu falo nós vereadores, eu digo você com toda tranquilidade. Quando nós fomos votar a abertura, eu fui para a tribuna. Argumentei como argumentei contigo agora, dizendo o seguinte, que nós sustentávamos a não abertura de uma comissão parlamentar de inquérito em virtude de tudo que o Ministério Público já tinha feito. E que não tinha ninguém do primeiro escalão. Isso era a pura verdade. Quando a situação ela se reverteu, eu fui para a tribuna. Conversei com... Nós tínhamos alguns vereadores da base que já tinham decidido, mas não a maioria... só quando apareceu o nome de um secretário, ou seja, de um servidor de primeiro escalão, como também as falas do presidente do jornal que se relacionou com esse fato, dizendo que teria agido em nome do prefeito ou por conta de conversas com ele. Então, quer dizer, não é só a prisão do Silvio Bernardini que norteia essa mudança no comportamento da Câmara, mas também essas citações, as delações... Que foi fato do ano anterior... Pinçados. Que está sendo objeto de análise também no Ministério Público. Sim. Por causa do foro privilegiado do prefeito. Sim. Está lá. Na Procuradoria. Isso. Então, essa junção que o vereador Marcelo fez para pedir abertura. Tá? É o fato até da conversa propriamente bem colocado. Então, na verdade, o senhor tem aí o fato determinado, né? Tem-se o fato determinado. Consumado eu também não me atreveria a dizer, mas tem um fato determinado indicado. Que vai fazer a apuração. Tá. Nós vamos para mais um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Esse é o programa Cris Grazina Online, esse é o debate popular de hoje, com a presença do vereador Marcos Bernardelli, o atual presidente da Câmara de Vereadores. No próximo bloco eu vou perguntar como é que vai ser, ou está sendo, a relação dele com os 13 vereadores, ou mais de 13, uma parte deles, que não votou no seu nome para presidente da Câmara, ou seja, apenas 18 dos mais de 30 vereadores estão com ele em termos de voto. E os outros
se abstiveram em número de 14, se não me falha a memória, e deixaram o plenário. A gente pergunta isso para ele na volta. Até já. Muito importante essa entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, Marcos Bernardelli. E agora, assista o filme da Hibiscus Hair que a gente recomenda para você. O Salão Hibiscus já existe há 7 anos. Nesse endereço estamos há 1 ano. Fazemos todos os tipos de trabalho na área do cabelo, maquiagem, penteados. Fazemos também cortes masculinos. Nosso salão oferece diversos serviços, massagem, toda a parte estética corporal, facial, manicure, pedicure, dia da noiva, tratamento de pele, acupuntura. Temos também uma boutique feminina dentro da loja com roupas muito legais, com tendências do verão. Agora, em janeiro, nós estamos com bronzeamento também natural. Quero convidar você a vir conhecer nosso trabalho. Eu sou a Rosinéia, conheço a Júlia há mais de 15 anos, estou com ela há muito tempo, uma excelente profissional, não abandono de jeito nenhum. Aqui no salão você encontra tudo, e desde o cabelo excepcional dela, a unha, a manicure, a maquiagem, a massagem, tudo você encontra. Então assim, super recomendo, e eu sou muito suspeita a falar, eu amo essa profissional. Meu nome é Inês de França Bento, trabalho com acupuntura aqui na Hibiscus Hair. Vou apresentar para vocês a agulha que eu mais uso na técnica de acupuntura, que é essa aqui, que é um calibre médio, e aí ela é bem fininha, é indolor. Isso é usado para acupuntura normal com as pessoas, com os adultos, com adolescentes e jovens, e nós utilizo também adesivos de cristal para trabalhar com crianças, porque as crianças às vezes têm medo de colocar agulha, tem algumas que deixam, mas a grande maioria não. Então a gente utiliza os adesivos de cristal. E também nós utilizamos muito na auriculoterapia esses adesivos. A acupuntura é muito usada no meu tratamento aqui, eu uso muito para estresse, para depressão e para dores musculares. Nós conseguimos medir os meridianos, se eles estão em excesso ou estão insuficientes, e a partir daí nós fazemos um projeto de tratamento individual a partir de cada situação, de cada pessoa. Nós temos muitas crianças hoje com problemas de ansiedade, e adultos também, então a acupuntura tem ajudado muito nisso.